Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa primeira jornada do Centro de Estudos do Varejo. É uma satisfação, né, ter vocês aqui, se inscreverem nesse evento, né, se interessarem pelo tema de varejo. A iniciativa, né, é uma iniciativa de um projeto de extensão que teve como pontapé inicial os alunos do curso de administração. Nosso evento teve inscrições aí de várias instituições, né, da UFJF, UFJM, Unipampa, no Rio Grande do Sul, UFJR, UFRJ, UFO, também participantes do mercado, né, gestores. A gente tem apoio da Prefeitura, também aqui na Secretaria de Desenvolvimento. Temos inscritos do Estado de Minas, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, como eu disse. A maioria aqui inscrita do curso de administração, mas temos economistas, contadores, e a maioria dos inscritos aqui, né, da compilação que a gente fez, são mulheres. Então, esse é o perfil dos nossos inscritos aqui para esse evento. Como já de praxe, né, a gente solicita deixar os microfones desligados, as câmeras desligadas, e a dinâmica de perguntas vai ser feita pelo chat. Então, se tiverem alguma pergunta, pode colocar diretamente, nossa equipe vai estar aí conferindo as perguntas e fazendo a compilação, caso tenha alguma pergunta próxima, né, para discussão junto com o nosso palestrante. O link de presença vai ser disponibilizado no final, né, como a gente tem feito ao longo da dinâmica. Por favor, né, tome cuidado com a grafia do nome e o e-mail para que a gente possa emitir os certificados. E esses certificados são emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UFJF e vão ser emitidos dentro de 30 dias úteis, né, após o recebimento da lista de participantes, com os critérios dentro da inscrição, como a gente já colocou no início, no ato da inscrição. Lembrando que nós temos sorteio de 3 brindes, né, 3 obras relacionadas ao varejo, e todos aqueles que cumpriram os requisitos e se tiverem dispostos à participação do sorteio, né, a gente vai realizar esse sorteio de brindes no final do nosso encontro, né, que termina hoje às 20 horas. É com muita satisfação que eu convido, né, o palestrante da tarde de hoje, o professor Ricardo Martins. É um registro aqui, né, professor Ricardo foi meu orientador no doutorado, terminei ano passado. O professor Ricardo, ele é economista de formação, né, tem formação pela FV, pela Exalc. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do programa de pós-graduação em administração, né, no CPA, Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. O professor Ricardo realizou o pós-doc dele na Kelley School of Business, Indiana University. Ele é líder do Observatório de Logística Urbana e Mobilidade do NIPLOG, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Logística. O professor Ricardo também é consultor, né, atua bastante no mercado também, então ele tem muita competência para falar de logística. Então eu vou passar a palavra para ele e agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, né? A gente sabe que a rotina do docente em universidade pública, com vários cargos administrativos, é bem corrida, mas agradecemos pela doação do tempo nessa tarde. Obrigado. Fique à vontade, professor. Obrigado. Ele era o Toninho, meu aluno, agora era o professor Antônio, né? Mudou o patamar, né? Obrigado aí pelas palavras. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aí o convite para essa jornada do varejo, né? Particularmente, o varejo tem sido uma área que tem me atraído bastante interesse, principalmente o varejo virtual, o varejo do comércio eletrônico, uma vez que nesse período que eu passei
em 2016 os estudos de pós-doutorado, me chamaram muita atenção a alguns novos temas, né, de trabalho. Dentre eles, o relacionamento, a relação, né, que é muito própria e muito subestimada, subestudada, das redes de suprimentos e a economia local, a infraestrutura local, e as cidades, né? E as cidades. O que nos coloca em temas como, por exemplo, a questão da mobilidade nas cidades, e nos coloca como tema, por exemplo, a questão das estratégias de desenvolvimento regional. E isso aconteceu por eu estar estudando justamente as redes de suprimentos instaladas no polo de Manaus, né? Manaus é uma área industrial, o polo industrial é um locus de produção global, né? de algumas cadeias industriais, que não existiriam se não fosse a política pública, né? De colocar ali alguns subsídios, né? Isenção de impostos, principalmente para estimular a economia local. É um projeto de longa data, mas que hoje é bastante debatido. A ideia que tem... Nós temos duas ideias, né, nisso que eu estou falando. Uma é que não adianta você atrair uma empresa, tem que atrair a cadeia toda, né? Ou os principais, vamos dizer assim, fornecedores, principalmente. E a outra questão é que o varejo ou as vendas, né, e a logística está conflitando com o bem-estar da população, né, nas cidades. Quer dizer, as pessoas cada vez gastam mais tempo nos seus deslocamentos e cada vez se deslocam em qualidade pior, né? Principalmente quando não se tem uma boa rede de transporte público, né? É um conflito que é inadmissível, a gente não pode deixar crescer essa relação adversa, porque fica parecendo que até mesmo a logística é contra o bem-estar. É muito pelo contrário, né? A logística tem que ser a favor do bem-estar, a logística tem que proporcionar maior bem-estar. E nessas circunstâncias, o tema é bastante oportuno, porque nós estamos justamente falando hoje nós vamos falar dos desafios da logística para o comércio eletrônico avançar, e o comércio eletrônico nada mais é do que uma forma cômoda de fazer compras. Uma forma cômoda, né? Você não precisa mais se deslocar, tá? Isso tudo viabilizado pela tecnologia. Você não se desloca, mas o produto se desloca. Você gera tráfego, você gera carros na rua, você gera engarrafamento, né, a cada compra que você faz, né? Então, a gente precisa resolver essas questões, mesmo porque a falta de planejamento urbano no Brasil ela é bastante evidente, né? Já vista aí as diversas obras que a Copa do Mundo nos proporcionou, né? Maldita Copa por tudo que foi feito, né? Bendita Copa pelas obras que nós só obtivemos, né? Em razão de ter tido aqui Copa do Mundo no Rio de Janeiro, além da Copa Olimpíadas, né? Então, a gente precisa, na verdade, harmonizar essas questões que estão dentro de uma nova realidade, né? Sem dúvida nenhuma, a realidade é nova e é isso que a gente precisa trabalhar. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu vou perder agora um pouco aqui o contato com vocês, né? Mas a gente pode conversar. Acho que tem uma equipe também preparando as questões, né? Na minha época de estudante, eu adorava palestras, né? Porque palestra era uma diversão, era a oportunidade que a gente tinha de ouvir algo diferente, de uma pessoa diferente, né? Principalmente em Viçosa, que é uma cidade
muito mal posicionada, né? A gente tinha muita dificuldade de saber de novidades e ter, né, nomes, né, de fora lá. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia qualquer um em qualquer lugar pode acessar o que quer, né? O que conhece ou o que quer conhecer. Então, eu acho que uma boa palestra, uma boa conversa aqui, ela deve ser rápida o suficiente para a gente colocar alguns pontos que tornem a conversa relevante, mas rápido o suficiente, eu estou pensando em algo em torno de meia hora, e também intrigante o suficiente para que a gente tenha mais tempo para conversar do que eu falar sozinho, né? Então, eu espero que ao final a gente possa conversar, eu aprender com vocês e a gente vê aí, inclusive, algumas lacunas, né, do conhecimento que são sempre relevantes para quem está na academia. Então, nosso tema é Desafios da Logística no Varejo Eletrônico. Eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, são 93 anos, uma universidade muito tradicional, que tem notas máximas no MEC em diversos cursos de pós-graduação, são 92 cursos de graduação, 90 programas de pós-graduação, né? E a universidade do Sistema Federal que apresenta os melhores indicadores em termos dos resultados, dos produtos, né, esperados da universidade. Então, eu me sinto bastante orgulhoso em fazer parte dessa estrutura e convido a todos também, né, que possam aspirar, inclusive o nosso programa de pós-graduação, que funciona nesse prédio vermelho aí, nós temos vagas de mestrado e doutorado, mais de 30 vagas todo ano, e hoje em dia nós temos tido um problema na pós-graduação, que é a dificuldade de preenchimento dessas vagas, mas todos estão convidados. A logística é um tema bastante intrigante, novo, cada trabalho é um, e em função dessas oportunidades que a logística oferece, a gente já atendeu a mais de 1.100 empresas em projetos com o FMG ou não, né? Que vão desde a coleta de resíduos até processos logísticos nos laticínios, nas fábricas de imóveis, ou, por exemplo, um projeto que nós desenvolvemos juntos, o professor Antônio Carlos, eu e um outro colega, que foi a otimização do transporte escolar em Pompéu, transporte rural, e a localização de uma escola. Um projeto premiado e que nos deu muita satisfação e orgulho. Eu tenho um livro aí que foi lançado nos anos 2000, que foi a minha primeira inserção na área de logística, primeiro trabalho corajoso, né, de colocar um livro e esperar as vendas. Isso parece o artista que abre o teatro e fica, nossa, será que vai ter público hoje? Então, é uma experiência bastante interessante, foi gratificante, foi um caso de sucesso que me encorajou em 2019, lançar um outro livro a convite da Universidade Positivo, um livro da gestão da logística e das redes de suprimentos, é um livro-texto da universidade, mas também é um livro acessível ao mercado. E é um livro que foi já escrito nessa perspectiva que eu tenho trabalhado e que orienta as minhas aulas. Falar de logística hoje implica falar do comércio eletrônico, falar do comércio do varejo virtual, quer dizer, não faz muito sentido mais nós termos como domínio do assunto da logística, a logística industrial, a logística de produtos, de commodities, né? Porque ali já não tem mais novidade, né? Ali as coisas já estão bem definidas e o que é novo realmente é a logística que está sendo implementada no Brasil, a marcha forçada, que é a logística do comércio eletrônico. Eu faria com vocês uma primeira parada para a gente pensar, né? Quando você ouve a palavra logística, hoje a palavra logística está sendo usada em vários termos, né? Inclusive, ela é a credencial do ministro da Saúde, né? Quando você ouve a palavra logística, você pensa em quê?
que vem logo à sua cabeça? Entregas? Logística e entregas. Transporte? O transporte viabiliza as entregas, né? O transporte é a empresa na sua porta, né? No comércio eletrônico. Estoque? O produto, né? Para ter disponibilidade para ser entregue, né? Ele precisa estar parado em algum lugar, estar pronto, esperando um pedido chegar, verdade. Tecnologia, cada vez mais, né? Cada vez mais. Imagina um estoque desse tamanho, aí você achar um item que determinada pessoa acabou de comprar, como, por exemplo, um descascador de legumes, né? Só com tecnologia mesmo que a gente consegue ser eficaz. Estou falando nem de ser eficiente, não. Ser eficaz, não fazer pedidos, entregas erradas, né? Localização, total. A logística está mudando a característica das cidades, as empresas estão procurando espaços vazios em regiões mais centrais para poder fazer entregas mais rápidas. Mas em termos de varejo, a logística, a localização sempre foi uma questão super importante, né? Que era a questão, o P da praça, né? Daí surgiu a logística. Onde que deve ficar localizada uma farmácia, uma pastelaria, né? E o laticínio deve ficar perto do centro consumidor ou perto da produção de leite? Sempre. A localização foi um ponto decisivo. Mas também, quando a gente está falando de logística, nós estamos falando hoje, principalmente, a estratégia, a logística como estratégia faz sentido, porque ela é o ponto de conexão entre compradores e fornecedores, entre clientes e fornecedores. Tá certo? Antes disso, a logística era uma questão meramente operacional, né? Então, ela foi alçada aí a uma primeira linha das preocupações de algumas empresas nos últimos 30 anos, porque ela é a garantia de que a tal rede de suprimentos vai funcionar. Quer dizer, ela é a garantia de que as empresas vão terceirizar e vão continuar atendendo clientes. Tá certo? A cadeia de suprimentos é, de fato, um intenso processo de terceirização, onde cada um busca no seu parceiro um valor que não é capaz de criar, né? Então, a logística é essa conexão. Não adianta eu saber que tem um bom fornecedor no Chile se eu não consigo ter uma boa logística que me conecte esse bom fornecedor do Chile para as minhas necessidades, como, por exemplo, um just-in-time. Não adianta, tá certo? É a logística que viabiliza essa rede. E quando nós falamos em comércio eletrônico, nós podemos ir muito mais longe do que nós estamos pensando dessa entrega na porta de cada um. Nós vamos pensar que hoje as fazendas, os gestores das fazendas já compram pela internet, né? Já compram pela internet, quer dizer, um negócio aparentemente conservador, tradicional, né? Tem usado intensivamente a logística, o que implica dificuldades para entrega, fazendas, distâncias, né? O que implica também, junto do serviço, né? do vídeo que ele assiste no YouTube, por exemplo, já as especificações técnicas, o que faz com que ele dispense alguns técnicos que visitavam as propriedades para orientação de aplicação, por exemplo, de herbicidas e de remédios, por exemplo, no rebanho, né? Então, nós estamos falando de um processo bastante intenso que está atingindo algo que, às vezes, foge do nosso controle, né? Nós estamos falando de empresas que estão visualizando plenamente essas possibilidades do comércio eletrônico e entenderam que precisam gastar mais com a logística para serem mais competitivas. Por exemplo, a Adidas, ao encarar a Nike e a Under Armour como seus principais concorrentes, fala: nós vamos usar avião para distribuir nossas roupas.
porque nós vamos vender mais diretamente ao cliente e menos para as lojas. Menos entregas de caixas e caixas e mais entregas de um par de tênis, uma camiseta ou algo do tipo, né? E nós estamos falando também de uma outra oportunidade que o Brasil conheceu no ano passado, que são os pedidos de itens clássicos do supermercado que até então estavam fora das nossas possibilidades, que são os produtos de higiene, né? Limpeza, que tem por característica serem produtos de baixo valor agregado, em que causa um grande problema para quem queira atender a esse cliente, que é o fato das entregas possivelmente serem mais caras do que o produto que está sendo entregue, né? Quer dizer, nós temos aí um conjunto de possibilidades para a gente pensar, né, que o que nós estamos trabalhando em termos de logística no comércio eletrônico são complexidades que, às vezes, são favorecidas pela tecnologia e pela digitalização dos negócios. Às vezes, né? Certamente, não existe a logística no comércio eletrônico sem tecnologia, né? Mas nós não podemos esperar que todas as soluções venham da tecnologia e da digitalização, porque existem barreiras técnicas, né? Existem dificuldades a serem superadas, né? Nós estamos falando de um comércio, eu procurei assistir, inclusive, eu procurei assistir as palestras anteriores, mas, infelizmente, eu só consegui assistir a primeira sobre o Omnichannel. Eu acredito que esses números, eu já li aqui números diferentes em outras fontes, mas se a gente for na Abicom, que talvez seja mais representativo do comércio eletrônico, nós estamos falando de 106 bilhões, né? Um comércio que cresceu 18% ano passado, enquanto a economia caiu 4,6%. São 68 milhões de clientes que receberam 342 milhões de pedidos, e boa parte desses pedidos foi feito pela primeira vez no ano passado. Tá certo? Nós tínhamos já um histórico de criar, né, canais virtuais para as compras, como eram os catálogos de venda, como eram os telepizzas, né? Mas não é isso, nós estamos falando de uma intensificação desses canais com a conexão por chat, por telefone, por WhatsApp, aos sites, que viabiliza, e isso conectado, inclusive, com lojas físicas, o Omnichannel, que viabilizou esse crescimento, né? Foram muitos brasileiros que experimentaram a primeira compra no ano passado, e o que eles estão falando é que eles querem cada vez mais rapidez, né? Cada vez mais rapidez. E esse canal promove uma grande revolução, que é mostrar para o cliente todas as possibilidades de compras, todos os fornecedores possíveis, né? As condições que eles trabalham e, principalmente, o preço, né? O preço se tornou transparente. Ao invés de eu ter que ir em 4 lojas, eu faço uma busca num site como o Buscapé, por exemplo, ele me dá 15, 20 fornecedores do item que eu estou querendo e eu posso fazer a compra, né? Então, está cada vez mais difícil a gente encontrar preços diferentes. Quer dizer, o que torna diferente o canal eletrônico na maioria das vezes, a logística, né? A logística que faz com que as empresas queiram novas experiências, as empresas estimulem novas experiências, e a Azul está começando, por exemplo, por esses dias, a entrega no mesmo dia, né? Justamente para apoiar os canais, esses canais que fazem vendas, que os clientes querem entregas rápidas e que eles falam que topam pagar mais caro, dependendo se a entrega for mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, como tudo parece que mil maravilhas, né, é a solução para todo mundo, o que a gente assistiu no ano passado foi um conjunto de péssimas experiências, né? O comércio eletrônico cresceu
e o serviço piorou mais do que o crescimento do comércio, com atraso de entregas ou com até a ocorrência de desvios, não entregas ou entregas de produtos errados. Quer dizer, o que aconteceu? Não era chance para todo mundo? Não era? Por que todo mundo não aproveitou da mesma maneira? Por que será? O que acontece para que uma entrega ocorra? Um conjunto de atividades que formam um processo, né? Os processos são a base da logística. Os processos implicam atividades bem conectadas, mas os processos também implicam gargalos, eventuais gargalos, né? Então, as coisas não aconteceram bem porque as empresas tanto não tinham bons processos para atenderem ao crescimento do comércio eletrônico, dos pedidos online, como também ao iniciarem o atendimento nesse novo canal, elas enfrentaram uma série de gargalos, né? Principalmente os gargalos dentro da sua própria estrutura, ou a falta de adequação da sua estrutura, por exemplo, para localizar os pedidos rapidamente e encontrar um transportador rapidamente que consiga fazer a entrega e satisfazer o cliente, né? Então, quais são os processos vitais para a ocorrência de uma boa entrega no comércio eletrônico? Separação do pedido e transporte. Separação do pedido e transporte. Tem uma coisa que sempre que parece que soa engraçada, que é assim, quando você vai falar de um negócio, você vai falar de um problema, você já sabe a solução. Eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, por que todo mundo sabe a solução e ninguém resolve o problema? Fazer diagnóstico é uma coisa. Ter capacidade criativa de solucionar o problema é outra, né? Isso implica conhecer históricos, isso implica conhecer capacidades, isso implica conhecer gargalos, e isso implica ter bons parceiros, né? E nada disso é feito rapidamente, né? Então, isso implica muito, né? Os problemas que nós enfrentamos nos primeiros 6, 7 meses do avanço do comércio eletrônico no Brasil, né? Empresas entrando num canal para o qual não estavam preparadas a operar, né? Não tinham as parcerias adequadas no transporte, não tinham estruturas de armazenagem preparadas para atender pedidos, não tinham estruturas tecnológicas, infraestrutura tecnológica para localizar os itens e alinhar os itens ao pedido para fazer a entrega correta, né? Imagine se tudo isso tem que ser manual. Imagine se cada pedido que entra, foram 300 e tantos milhões, né? Que entra em cada CD, se alguém tem que pegar um pedido, ir lá na prateleira buscar, embalar, que tem que sair dali já embalado, né? Para aí conseguir um transporte, né? Não dá certo. Esse negócio não dá certo. Então, nós estamos vivendo a nova logística, não tem nenhuma dúvida disso, né? E o que é novo nessa logística? É a forma que o cliente, que o consumidor criou de fazer suas compras cômodas e as expectativas que são criadas com essa compra à distância, que é receber certo, num prazo curto e de olho no frete, porque não é possível, não é razoável que ele vá pagar mais para entregar do que, por exemplo, o preço do produto, né? Nós estamos experimentando uma nova logística que é estratégica para dar suporte ao novo modelo de negócios, que prima pelo atendimento ao cliente, que prima pelo atendimento do pedido, né? Pelo atendimento do pedido, e não uma logística que trabalhe numa base empurrada, né? Porém segmentada, onde você tinha suprimentos, onde a produção tinha uma certa autonomia
e onde a distribuição tinha a prerrogativa e a tarefa final de fazer as entregas nas lojas, não na casa dos clientes, nas lojas, né? Faz muita diferença. Entrega uma carreta com vários pallets. Não vou entregar um item fácil de ser perdido, de ser desviado, né? Então, totalmente diferente, né? Então, dentro dessas circunstâncias, eu falo para vocês, nós temos alguns desafios. Um primeiro desafio é gerenciar canais simultâneos e que também são concorrentes, omnichannel. Eu sei que essa foi o primeiro tema, né, da palestra de vocês. O que é omnichannel? Significa a empresa atender por diversas modalidades, tanto fisicamente, ter lojas físicas, como também atender pela internet ou por outros meios virtuais. No momento que isso provocou uma onda enorme, um tsunami de fechamento de lojas físicas, mas que também provocou a abertura de muitas outras lojas que funcionam como se fosse ali um playground, onde as pessoas querem ir conhecer o produto antes de comprar. Por exemplo, a rede americana Casper, que é a maior vendedora de colchões, abriu mais lojas à medida que as vendas pela internet aumentaram, justamente para dar suporte às experiências do cliente, né? E esses processos que caminham em sentido inverso têm se encontrado, por exemplo, com o esvaziamento dos shopping centers. Os shopping centers, que antes eram ali pontos, né, de físicos, né, das lojas, que o americano chama de tijolo e argamassa, mas a gente chama aqui de loja física, né, mais simples. As lojas físicas fecham, mas aquela que era uma loja física agora abre sob uma nova roupagem. É ponto de entrega de uma compra que foi feita por meio eletrônico. Ou local para devolução, que é outro gargalo enorme, né, dessa nova operação. Ao mesmo tempo, o comércio eletrônico, para se viabilizar, criou novidades, as dark stores. O que são dark stores? Dark stores são pontos onde antes funcionavam lojas, normalmente essa tem sido ainda a tônica, onde antes funcionavam lojas, agora são pontos de armazenagem dentro da cidade. Por exemplo, essa à direita de vocês está fechada. Eu reduzo o estoque das farmácias, eu reduzo o estoque das lojas, e agora eu recebo pedido tanto diretamente pela internet, quanto também faço o suprimento das minhas lojas físicas, algumas que eu vou manter aberta, né? Então, eu reduzo o estoque, centralizo dentro do meio urbano, isso não é um CD, isso eram lojas que funcionavam dentro da área urbana, eventualmente, eu sou um prestador de serviço que eu alugo espaço para outras lojas, por que não até mesmo meus concorrentes, né? Essa é uma grande novidade que vai se disseminar muito rapidamente, muito mais rapidamente que já se disseminou. Ao mesmo tempo que eu tenho que resolver o grande entrave, né, da logística, que é a entrega. A entrega é o nosso grande problema, né? E eu resolvo isso quando eu tenho omnichannel, eu tenho uma loja física, essa foto eu mesmo tirei, tem uma loja física, e ali eu coloco também um ponto de entrega para quem comprou pela internet. Tá certo? Ó, o cliente ele reclama de receber em casa e pagar a entrega, ele pode ir buscar, não custa nada, né? Se ele topar, aí vale a pena para ele, vale a pena para o negócio, e aí o negócio se viabiliza porque ele ganha em escala, né, nessas circunstâncias. Então, o omnichannel tem algumas vantagens, algumas sinergias possíveis, né? Mas tem uma questão que precisa ser entendida. A armazenagem de lojas convencionais é absolutamente diferente da armazenagem que serve ao e-commerce, que serve ao comércio eletrônico. A armazenagem de lojas convencionais
é uma estrutura bruta, enorme, né? Onde ali são recebidas cargas dos fornecedores, dali partem de 50 a 200 pedidos por dia, seja no caso do distribuidor para os seus clientes, seja no caso do CD próprio para lojas, né? Para as lojas próprias, absolutamente diferente de uma estrutura que tem ali um estoque que tem que estar funcionando a todo momento. Isso opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao invés de atender 10 mil pedidos, desse ponto aí saem 10 mil pedidos, né? Equivalente em valor. Tá? E, além disso, ele tem que receber devoluções nesse mesmo espaço. Né? Nesse mesmo espaço, o que é fundamental é separar o pedido, empacotar e ter uma boa gestão das devoluções. No CD ou no armazém convencional, a movimentação interna, layout, são decisivos para a boa operação. Quer dizer, não dá para misturar. Omnichannel é legal, está sendo praticado, mas cada um tem uma logística própria que não se confunde. Cada um tem uma logística própria que não se confunde. Aparentemente, seria desejável, seria bom, porque ele daria escala para a logística, que para qualquer operação, é um fator decisivo na eficácia e na eficiência. Mas não nesse caso. Eu não tenho como me para entregar numa determinada rua, num determinado bairro de uma cidade, né? De totalmente diferente. Pedidos que vão ser entregues, inclusive, de pontos desconhecidos. Né? Então, essa é uma primeira questão. Estruturas de armazenagem e a logística são diferenciadas e isso precisa ser adequadamente captado. Uma segunda questão são os processos. Os clientes são diferentes e as expectativas são diferentes. Cliente que vai à loja tem uma expectativa, cliente que recebe em casa tem outra expectativa. O que é uma boa entrega? Segundo nós estudamos em operações, bom é quando uma entrega, por exemplo, é barata, quando ela acontece com o pedido colocado, entregue tudo certinho, ela é boa quando ela acontece no prazo combinado, acontece quando ela é rápida ou pontual, depende, né? E acontece quando ela também está flexível no sujeito de ser possível alterar o pedido, alterar, por exemplo, comprar no endereço e pedir para entregar num outro. Né? Ela é boa quando ela cumpre esses requisitos, tá certo? Esses são os requisitos, os fatores competitivos das operações, servem para qualquer operação. Né? E quando a gente estuda estratégia de operações, nós aprendemos que existem critérios que são qualificadores dos pedidos. É aquilo que você tem que ser bom, mas não é isso que define o que o seu cliente vai decidir pelo seu produto. Né? Os critérios ganhadores dos pedidos são aqueles decisivos. Nesses, vocês têm que ser melhor, tem que ter melhor desempenho que os clientes. E convencionalmente, o comércio, a loja física tem como fatores ganhadores de pedido flexibilidade, custo e qualidade. Ao passo que o comércio eletrônico tem como fatores ganhadores de pedido confiabilidade, custo e rapidez. Ora, para eu atingir a esses resultados, eu preciso de processos e recursos diferentes. Então, eu não posso usar, de novo, a mesma logística para atender tanto a uma loja física do grupo, quanto também as vendas que são feitas pelo mesmo grupo para entregas na porta do cliente. Não dá certo esse negócio. Eu vou ser ruim para um, ou eu vou ser ruim para outro, ou eu vou querer atender ficar ali tipo mineiro, né?
no muro, vou fazer mais ou menos de cada coisa, aí vou ser ruim para todo mundo. Não dá certo. Mais uma vez, quem entra pelo canal Omnichannel precisa desenhar operações específicas. Um terceiro desafio é o last mile. Last mile, assim, não é exatamente a última milha. Uma milha é o quê? 1.600 metros, né? Alguma coisa assim. Não é exatamente. Last mile é a última viagem do produto até a porta do cliente. E isso se faz dentro das cidades. Isso se faz dentro de áreas congestionadas. Áreas congestionadas quer dizer o quê? Você não saber muito bem quanto tempo vai gastar, ter dificuldade para, né, estipular prazo, rotas. Então, você não pode encher um carro de manhã porque você prometeu, por exemplo, uma determinada hora, um determinado turno para entregar, né? E aí eu vou encontrar um trânsito congestionado, um trânsito que para. Isso implica, obviamente, custos. Eu vou ter que ter uma frota maior, quanto pior for a cidade, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, esse é o dado de tráfego de Belo Horizonte, região central, a cidade fica congestionada de 7h30 da manhã até 7h30 da noite, a região central. Quer dizer, quanto tempo eu levo para ir de um ponto até um ponto que esteja na área central, que passe pela área central? Depende, né? Depende de tanta coisa, depende da sua sorte, inclusive, né? Então tem que ter um roteirizador dinâmico, né? Que me crie que me proporcione chance de sair dessas armadilhas. Quando o cliente compra, para ele comprar, ele tem que ter acesso ao seu site, por exemplo, ele tem que ter um cartão de crédito, ele faz a compra. E agora para entregar? Né? Olha, escada. Poxa, o meu carro fica lá embaixo. Não, é moto, mas moto não sobe escada. Como é que eu vou fazer essas entregas? Nós fizemos um trabalho aqui em Belo Horizonte, nós simulamos 1.000 compras. A simulação era a seguinte: se a gente comprar e estiver dentro de uma área com dificuldade de mobilidade similar a essa, ou se estiver no primeiro CEP fora dessa. A pergunta era: o frete é diferente? Não. Mas como que não? É o mesmo custo entregar numa área dessa ou entregar numa área que você pode chegar à porta do cliente? Porque hoje os contratos são feitos em pacotes. Os Correios, por exemplo, vendem 20.000 entregas, não interessa o endereço. Tal. Isso vai ter que ser arrumado, gente. Vai ter que ser arrumado, isso não tem como continuar, né? Hoje nós estamos vivendo a onda do crescimento, está todo mundo na onda. Daqui a pouco nós vamos entrar na onda da racionalidade, né? Naquele ponto intermediário, que quem entender o que eu estou falando vai saber, do ponto intermediário da curva da função de produção de Cobb-Douglas. A partir dali, vai definir quem sobrevive ou não, né? Então, por exemplo, fazer o custeio adequado dos fretes, dos pedidos que chegam para mim, se o meu cliente, por exemplo, se o meu fornecedor, por exemplo, meu prestador de serviço não o faz, né? Como é que vai ser a próxima renovação do contrato, né? Nós estamos vivendo uma guerra das entregas. A guerra da entrega é cada vez veículos menores entregando um ou poucos itens, né? O que encarece, né? Mas para quê? É justamente para fugir daqueles problemas de movimentação. E aí eu digo para vocês: olha, podemos entregar tudo com drone. Não esperem muito do drone no meio urbano. Não esperem. O drone hoje é, de fato, um meio de transporte fantástico. Na África, por exemplo, naquele grupo Médicos Sem Fronteira, os drones levam medicamentos, o pessoal está lá em tribos, né, distante, difícil localização, falta de estradas, os drones levam. Agora, em meio urbano, né, o drone vai ter sempre uma possibilidade, né, reduzida em termos de área geográfica. Imagina, né? Um drone passando na sua janela, se bater um drone no outro, né? E não tem um transponder, como é que faz? Né? Quem é que vai gerenciar esse tráfego? Se bater um drone no outro e cair na sua cabeça, né? De quem é a culpa? Tomara que não. Né?
Então, se os Estados Unidos não resolveram isso até hoje, né, a gente não pode esperar muita agilidade, não. O drone vai ser, sim, né, uma possibilidade, mas não para as entregas, como a gente está imaginando. Talvez a gente possa até apostar mais no carro autônomo, sem motorista, né? A logística também ela é inclusiva. Ela é inclusiva porque pessoas sem endereço fixo ou sem endereço identificável fazem compras. Tem o celular, tem lá um cartão, mas, sei lá, sou um morador de rua, ou eu estou, né, estou numa situação, fazem. Como é que eu vou fazer para fazer essas entregas? Aqui tem uma possibilidade enorme de crescimento, de inclusão. Mas como é que eu faço entregas se não tem endereço? Sei lá, tem que criar um negócio igual o Uber, marcar um encontro. A gente tem inteligência, tem capacidade para resolver os problemas, mas tem que resolver os problemas, né? Para esse crescimento, né? E a gente também tem as entregas, de alguma maneira, estão sendo resolvidas muito à base da colaboração, né? O uso de lockers em espaço público. Essa é uma vantagem, por exemplo, da Europa. Tem trem para todo lado, né? Aí coloca o locker na estação. Aqui no Brasil, o transporte público é tão precário que não tem nenhum ambiente, muito menos ambiente seguro, por exemplo, para a gente deixar ali os lockers, né? As empresas estão diminuindo os veículos, usando a força ativa, por exemplo, que quer dizer bicicleta, a pessoa que movimenta o veículo, né, para as entregas no meio urbano, para fugir das dificuldades de circulação de veículos, né? Estão criando pontos estratégicos de suprimentos desses pequenos veículos, justamente para satisfazer essas restrições da última milha, né? Quer dizer, elas estão querendo encurtar a última milha, resolver o problema da última milha, que é o grande problema de logística do comércio eletrônico, né? Até antes disso, sei lá, a gente não continua com os problemas de logística convencionais, bem dominados. Não? O problema é isso aqui, ó. O problema como é que eu faço para entregar na casa de alguém que não está em casa, né? Como é que eu entro? É possível entregar na casa de alguém se alguém não tem? Sei lá, através lá daquele da Amazon, né? Se eu tiver conexão, ele destrava o alarme, eu entro, deixo, tem câmera filmando, tudo bem, tecnologia ajudando, mas tem que ter toda uma sequência aí de combinações, né? Eu posso deixar no porta-malas do carro, desde que seja um Volvo, né? Desde que seja algumas marcas que tem uma central, é possível desativar o alarme, aí eu deixo lá no porta-malas, eu falo, deixei, ele vai lá e fecha. Olha, a gente tem que criar essas soluções. Tem muitas casas que não ficam ninguém durante o dia, tem muitos prédios que não tem porteiro, né? E que não tem quem receba essas encomendas. E também é preciso resolver o problema da devolução, onde cada vez que a gente fala em logística, eu ouvi isso do palestrante de terça-feira, sobre o problema tributário, né? E a devolução tem também um problema tributário. Você não pode, assim, teoricamente ou legalmente, você não pode envolver terceiros, né, na devolução de um produto. Como é que faz? Eu perco justamente a flexibilidade que o comércio eletrônico me dava, né? Deixa eu ver o horário aqui. Bom, então, na verdade, as cidades estão mudando as suas estruturas, né, justamente para poder aumentar o bem-estar e diminuir o que diminui a circulação de veículos. Mas que curioso, né? Uma forma de você medir o bem-estar é pelo consumo. Quem leva o produto para ser consumido é veículo, aí reduz o veículo. Aí você tem que criar tem que criar outras alternativas, né? Como, por exemplo, tem sido os centros urbanos, que é o quê? Uma casa, que é um apartamento, que é um prédio comercial, onde você aluga salas e toda tarde, noite, você faz entrega ali dos pedidos que já chegaram para amanhã serem entregues. Você coloca ali os pedidos, já recebeu, amanhã alguma estrutura maior que está um pouco fora do centro,
Mas não aquele CD que está lá aqui em Belo Horizonte, estaria lá em Contagem. O vereador Valadares, o CD está lá perto de Patinga, não sei se estou falando bobagem. Não CD distante, a distância, né, é tempo, não dá conta de satisfazer. Um próximo desafio também que eu tenho visto com essas preocupações do comércio eletrônico é o problema do custeio. Até que ponto a gente vai topar ratear o custo logístico total por todos os clientes? Na verdade, a gente sempre quer pagar pelo o custo que você tem, né? O específico. Você não quer saber de ratear, né? Por exemplo, eu me lembro uma vez, eu estava desenvolvendo um trabalho de coleta de leite, tinha um produtor que ficava a 400 metros do laticínio, e ele produzia 5.000 e tantos litros de leite por dia, 6.000 litros. Fala, poxa, manda um caminhão ali, vai, volta, beleza, né? E aí tinha um conjunto de produtores de uma cidade de mais de 100 quilômetros de distância, isso era o Paraná. Esse mesmo caminhão tinha que rodar 100 quilômetros, passar em diversos produtores que produziam 20, 200, 250 litros por dia, para encher os mesmos 6.000 litros. Eu falei com o gestor da cooperativa, mas como isso é injusto? Como é que paga? Não, a gente pega o custo da logística total, vamos supor R$ 1 milhão por mês, divide pelo número de litros, depois aplica um desconto de acordo com o que cada litro entregue. Falei, mas independente de onde ele foi buscado. Eu falei, independente de onde foi buscado. Eu falei, mas isso é injusto. Ele falou, mas o problema é que se eu for cobrar do produtor que está a 100 quilômetros lá, que me entrega 250 litros, né, a logística vai custar mais caro que o produto. Pois é, mas até que ponto a gente vai aceitar isso? Né? Até que ponto o rateio do custo logístico vai ser uma medida de precificação que a gente tope aceitar, né? É preciso desenvolver mecanismos que cobrem o custo específico de cada pedido, né? Quer dizer, resolver uma série de problemas. Para cada entrega, muita embalagem, muito ar, né? Muita ocupação, muita improdutividade no transporte. As entregas no Last Mile são mais caras. Ok, as entregas no Last Mile são mais caras em alguns lugares do que em outros. Como é que eu vou resolver isso? Será que eu vou ter que ter um ponto aqui embaixo, onde eu faça a entrega, ou contratar uma pessoa no local que eu entregue para ela e ela saia distribuindo para mim? Não sei. Deixar num bar? Não sei. Né? O fato é que essas desigualdades devem, naturalmente, aparecer nos custos. Né? Como é que eu vou... o comércio eletrônico é visto como uma oportunidade inclusiva, lógico, né? Agora eu posso, de uma fazenda, pedir um vidro de água sanitária. Aí aparece um carro, uma moto para me entregar um vidro de água sanitária. Eu posso pedir um estojo de maquiagem, citando os casos são exemplo para esse caso. Mas custa mais levar tudo isso lá do que o preço o custo do produto que está sendo entregue. Como é que eu vou resolver esses problemas? Né? Por que isso acontece? E por que isso até hoje está encoberto? Porque todo mundo busca escala. Porque as empresas estão apostando, né, num modelo de negócios. Como é que eu vou entregar café para o Starbucks, sendo que cada pedido tem que sair rápido, porque café tem que ser entregue quente, custa $4,50 o café e a entrega custa 7. Como é que esse negócio vai sobreviver? Né? É um desafio. Eu preciso encontrar uma maneira de fazer diferente, principalmente para os produtos de menor valor agregado, que são os grandes problemas, né, da relação do frete com o preço do produto. A RAP, por exemplo, está fazendo. Agora você tem um restaurante, o seu lanche custa R$18 e vamos fazer o seguinte, em vez de ter uma produção só,
nós vamos te alugar uma cozinha aqui, e você pode produzir em vários pontos da cidade, agora pode vender, e a sua logística vai ser mais barata. Em vez de você sair lá de um bairro para entregar lá no outro bairro, você pode ter talvez 3 pontos na cidade, né? É só alugar nosso espaço, e você consegue baratear a sua logística de entrega e consegue se afirmar no mercado. Olha, né? Está aí. Inovações, né? Acontecem, você está levando a produção para próximo do cliente, então está reduzindo a distribuição em termos de custo, em termos de prazo. Beleza, uma boa solução, precisa pensar. Um outro desafio é até que ponto as cadeias de suprimento vão se sustentar à base da colaboração, por exemplo, com as práticas de dropshipping. O que é o dropshipping? Eu vendo, o meu fornecedor te entrega diretamente. Eu vendo, eu tenho uma mesa que eu faço as vendas, meu fornecedor recebe a venda que eu fiz e ele que faz a entrega diretamente. Pô, colaborativo. Imagina que bom. Eu não tenho armazém, eu não tenho que gerenciar estoque, tal. Eu só vendo, o outro entrega. Pô, mas até que ponto o fornecedor também não vai ser um vendedor, né, do comércio eletrônico? Ou devidamente compartilhados, né? Fica com o estoque, o fornecedor, ele é pago por isso, né? Quem fica com todo o custo da entrega é o fornecedor, o frete pago é justo, né? É um sistema mais ágil, mas até que ponto essa rede baseada na colaboração, né, se sustenta? Nós temos aí os entregadores, mas também temos entregadores revoltados, falando, estão pagando muito pouco para a gente. Nossa, estão pagando pouco. Mas está acontecendo. Quer dizer, nós temos uma economia que gera informalidade, que gera o desemprego, que, de alguma maneira, sustenta as entregas do comércio eletrônico, né? Tudo bem, nós temos plataformas que integram ali demandas, né, por entregas e pessoas que podem fazer esse serviço, mas até que ponto essas soluções caras, né, que são soluções que movimentam poucos itens, vão se sustentar no mercado. Por exemplo, o crowdsourcing. Até que ponto nós vamos contar com as pessoas que nunca fizeram entregas, que não eram especializadas, mas que tinham um carro e que perderam emprego ou que resolveram, né, entrar no negócio? Até que ponto nós vamos contar com essas pessoas fazendo as entregas, né? E quando a gente começar a pagar essas pessoas pela qualidade da entrega? E quando a gente tiver que descontar pela qualidade da entrega? Né? E quando ocorrerem acidentes, assaltos? E quando houver questões trabalhistas, reclamações trabalhistas, até que ponto tudo isso vai se sustentar, né, à medida que a economia cresça e o emprego volte as portas a serem abertas para essas pessoas, né? Então, a gente tem alguns desafios, né, que eu vejo aí, que eu apontei para vocês, né? Eu acho que eu não, obviamente, não exauri. O fato é que nós estamos vivendo uma era em que as maiores empresas do mundo são empresas que se caracterizam por ter a logística como a principal referência de suas estratégias. E esse é o mundo que a gente precisa se preparar, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe também que o mercado não tem um bom capital intelectual em logística. A gente sabe. Então, nós precisamos, né, nos preparar. Eu acho que logística é uma área interessante para se especializar. Segundo o levantamento do ano passado, o profissional de logística foi o profissional que teve o melhor reconhecimento no mercado em termos de aumento de salário. E isso não é uma onda, isso não é uma modinha, isso não é nada Nutella, né? Isso veio para ficar. Haja vista a solidez das maiores empresas, a Amazon que desbancou o Walmart, né,
rapidamente, né? E a Alibaba, por exemplo, hoje domina o mercado asiático da China, onde 25% das compras já são feitas por essa modalidade, né? Então, a gente precisa se preparar para esse mundo, mas nós temos muitos problemas ainda para resolver, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque isso vai demandar uma série de desenvolvimento de capacidades, né? E de soluções para que o comércio eletrônico cresça de uma maneira sustentada, ou seja, para que ele não cresça simplesmente na onda e nas dificuldades do comércio virtual, né? Então, se a gente está vivendo hoje uma nova era da logística, é fato que foi trazida pelo comércio eletrônico, eu acho que a próxima nova era da logística vai acontecer à medida que as impressoras 3D se difundirem, né? E criarem aí a oportunidade da gente imprimir no local que precisa os itens, né, que estamos demandando. Então, pessoal, agradeço aí, estou agora disponível para a nossa conversa, né? Fico à disposição, os contatos, e gostaria de falar para vocês que, por exemplo, o tema foi muito bem escolhido. Olha, o que é o tema da revista de logística desse mês, da Smile, quer dizer, comércio eletrônico. A escolha do tema foi bastante atual, né? E isso é muito bom. Eu acho que a gente tem mais dúvidas do que soluções nesse momento, mas resolver os problemas começa por uma capacidade de diagnosticar. Se a gente diagnosticar errado, a gente resolve de maneira errada. Professor Antônio Carlos, estou à disposição, agradeço pelo convite, agradeço pela audiência e pela participação de todos. E agora, se tiverem a seleção de pedidos, se eu puder responder, eu também não... A gente não combinou nada, então talvez eu não tenha tanta resposta assim. Obrigado, professor. Agradeço de novo pelo aceite do convite. Tem alguns comentários, algumas perguntas. Acho que alguns temas você até abordou, mas eu vou ler aqui os comentários e a gente vai discutir. A Oline comentou a respeito do desafio da logística no Brasil, né, de usar... A gente tem a utilização do modal rodoviário, né, em peso, né, e isso dificulta, né, as entregas e exige cada vez mais do profissional de transporte, né, quando você tem uma situação precária. Na verdade, nas minhas aulas eu sempre falo isso, né, de que uma das classes mais maltratadas no Brasil é o transportador autônomo, né, e ele acaba fazendo elas por elas, e é bem complicado. Então, assim, é um comentário a respeito dessa questão do modal e também dos profissionais da área. Olha, a modalidade de transporte rodoviário, ela é responsável pela maior parte da movimentação de produtos no Brasil, né? Porque aqui tem, né? Tem 20 mil quilômetros de ferrovia, né? Tem menos ferrovia que a Argentina, um país desse tamanho. E já tem suas cargas cativas, né, e tudo mais. Mas também não dá para esperar do trem ou transporte do comércio eletrônico, né? Eu acho que o transporte aéreo, por exemplo, como eu coloquei no início, a Adidas está apostando no transporte aéreo, quer dizer, vai aumentar o custo com frete para poder dar suporte a uma estratégia agressiva de concorrer contra a Nike e Under Armour. O que eu estou querendo assim, dizer que o que a gente pode contar no transporte para o apoio ao comércio eletrônico é fundamentalmente o transporte aéreo, né? E eu me preocupo mais com a última perna, com o last mile, né? Que hoje tem acontecido à base de um transporte não organizado, do transporte informal, seja pelos motoqueiros, seja da forma do crowdsourcing lá, que você... já experimentaram, né? Alguém parar com o carro na sua porta, ir lá no porta-mala, pegar um pedido e entregar? Aquela pessoa não é um transportador formalizado, né? Mas ele está executando a função de transporte, né? Então, no meio termo aí, a gente tem
alguns serviços, né? Eu conversei com o pessoal do Sindicato das Transportadoras aqui em Minas. Na verdade, o transportador também, ele já tem um histórico de transporte de longa distância. Ele, de alguma maneira, ele até que meio que, vamos dizer assim, menosprezou, não menosprezou. Ele não se interessou por esse transporte da última milha. Ele não se interessou. Por quê? Porque isso implicaria para ele um outro tipo de motorista. Ele está acostumado a lidar com motorista de caminhão. Agora ele precisa de um motorista fiorino, né? Um carro pequeno. Um outro tipo de... Uma outra frota que ele não tem, e teria que investir, né? E um outro tipo de investimento que é a tecnologia. Para ele fazer entrega, ele tem que se integrar com quem vende. É outro aplicativo. Então, na verdade, ele fala, a gente faz o transporte de longa distância e já faz isso há muito tempo. As transportadoras são muito familiares e tendem a ser conservadoras, né? Então, a gente está, na verdade, com as duas pontas, são a grande novidade. É o crescimento do transporte aéreo, por exemplo, a Azul, na pandemia, ela utilizou muitos aviões, aeronaves, transportando carga, às vezes das menores aeronaves, ela tirou os bancos e transportava a carga enquanto não tinha passageiro, né? E a gente tem muito a crescer, porque basicamente a carga no Brasil é transportada no bagageiro de um avião comercial, que está levando passageiro, né? E isso é ruim, porque sobra pouco espaço para carga contratada para o comércio eletrônico. Então, a gente só tem rotas aéreas de Amazonas, Manaus para Guarulhos, Manaus, Campinas, acho que Manaus, Rio. São muito poucas, né, rotas. Então, a gente precisa dinamizar essas rotas. Uma outra pergunta que eu queria fazer mais especificadamente é sobre os desafios dos varejistas, pensando na distribuição nos centros urbanos, principalmente nas comunidades, favelas, né, que é uma dificuldade que eu acho que se abordou um pouco, né, a respeito. A Rosemary até comentou, dependendo do local em São Paulo, por exemplo, né, você só entra com a escolta armada, né? Como é que faz entrega nesses lugares? E alto risco, né? Pois elas fazem a lista negra, vamos dizer assim, elas bloqueiam, né? Alguns lugares que elas têm muita dificuldade, como, por exemplo, se necessitar de escolta. Escolta armada, acho que nem pode, porque nem dá para fazer, porque vai enfrentar um exército muito mais bem armado lá dentro do que... Né? Normalmente tem um acordo, né? Tem um acordo. Às vezes entrega para alguém de uma milícia, aí ele cobra dali para entregar para frente. Então, as empresas acabam, às vezes, desistindo, né? Privando a própria população dessas regiões, dessas áreas, né? Da oportunidade da compra eletrônica. Às vezes eu moro lá, mas eu faço um pedido para entregar na casa de um parente, né? Para entregar no trabalho, para poder sair disso. Esses problemas são problemas do Brasil, né? Que às vezes, por exemplo, eu tinha uma empresa que eu fiz, que eu constituí para entregas no Rio de Janeiro, de entregas de imóveis. O problema da empresa era andar com caminhões no centro do Rio de Janeiro, né? Que você não tem onde estacionar, você ia saindo, o caminhão não conseguia fazer a curva, né? Então, às vezes, os problemas são muito maiores, né? O problema do McDonald's, por exemplo, mede muito onde que ele vai instalar uma loja, porque ele precisa ter os suprimentos, né? Os caminhões grandes, né? Então, é o nosso problema da infraestrutura, né? A gente é um pouco privado de um avanço mais rápido, né? E isso cria as dificuldades. Mas eu acho que a grande questão que tem aí é a seguinte, quanto custa tudo isso, né? Quanto custa? A gente precisa resolver esse problema. Mariana também comentou aqui a respeito acabou respondendo também, falando um pouco,
por que no Brasil não tem lockers, né? A gente tem a oportunidade de estar na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito recorrente, né? Então, você acabou abordando em termos de segurança, né? Do transporte público, né? É, não tem locker porque não tem estação, não tem lugar público seguro, né? Aí, bueno, não tem nem caixa eletrônico, nem, no, nem nos bancos está tendo caixa eletrônico. Isso é assustador, né? Porque eu tive no Equador uma época em bairros lá você tinha caixa eletrônico na rua, na janela, assim, né? Lugar aberto, quer dizer, em Quito você tem essa tranquilidade de ter um caixa eletrônico na rua. Aqui você não tem caixa eletrônico dentro do banco, gente. É uma coisa... Então, a gente tem sempre umas dificuldades maiores por questão de segurança, né? Até, por exemplo, por que não tem entrega noturna, né? Problema de segurança também, né? A gente podia resolver o problema das cidades, né? Falar, olha, tudo bem, carro não pode rodar não, mas aí faz entrega à noite, mas eu não vou manter nada aberto à noite esperando, né? O negócio é feio. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer também, também você abordou um pouco, pensando em colaboração, pensando em last mile, né? Cada vez mais o comércio eletrônico está particularizado, individualizado em termos da entrega, né? E não só dos produtos eletrônicos, mas também de outros produtos, né, alimentícios. Aí a gente tem a utilização de colaboradores, como você até colocou aí, sobre a Rappi, iFood, né? E esses colaboradores enfrentam essas situações de trabalho precário, de trabalho, às vezes racismo, né? A gente discutiu isso em um artigo que a gente publicou no semestre passado, e, e vendo essa questão da logística, né? Cruzando essa questão da logística no sentido de como você tem um colaborador que está nessa situação ou sofre uma situação de racismo, como é que é a próxima entrega, né? Qual que é o custo, né, para o próximo cliente? Como é que o próximo cliente vai receber isso se o colaborador conseguir fazer a entrega, né? Então, assim, são questões que têm aparecido na discussão que a gente não tem muito não tem muito ampliada na questão de logística, especificamente supply chain, mas eu percebo que é algo que impacta na qualidade de serviço, na entrega de serviço como um todo. Eu queria ouvi-la a respeito. No início da pandemia, inclusive, as entregas eram vistas como um risco enorme, né, de propósitos, porque você não sabia como é que tinha sido tratada aquela embalagem, aquele entregador ele estava na sua porta, depois na porta de outro, na porta de outra. Então, surgem essas questões, mas o racismo está na nossa sociedade, né? Ele não é um fato exclusivo do comércio eletrônico, mas ele, pelo próprio público, né, que está prestando esse serviço, acaba a gente tendo aí um grande número de entregadores né, que são passíveis, né, de sofrer essa discriminação. Mas enquanto a gente tiver, né? Bom, saiu agora, nós tivemos 20 estados do Brasil que tiveram nível recorde de desemprego. Enquanto a gente tiver o desemprego nesse nível, eu acho que vai ser difícil, por exemplo, as próprias plataformas que contratam esses serviços resolverem esse problema, que ela poderia resolver, né? Poderia, por exemplo, remunerar melhor, ela poderia, por exemplo, bloquear esse cliente, né? Mas nós temos, a pessoa não... O dia que faltar prestador de serviço, eu acho que as coisas começam a ter algum tratamento. Porque hoje, se a pessoa é vítima do racismo na entrega e decide não prestar mais serviço, vai ter outras, né, no lugar dele. Que vão sofrer também, que tal, aí vão tendo outras, e a coisa não se resolve por excesso de oferta, né? E porque esperar que a nossa sociedade resolva esse problema com rapidez, isso não vai acontecer.
né? Isso não vai acontecer à medida que nosso próprio sistema legal não é isento de situações como essa. Ele é preconceituoso. Entendo. Teve só um comentário que a Diana colocou aqui, de acrescentar que teve alguns entregadores, né, em situação de pegar marmita para doação, porque estavam realmente passando fome, né, em termos de essa situação de precariedade. É, verdade. Uma última pergunta que o Aline colocou aqui, eu acho que foge um pouco do comércio eletrônico, mas é uma pergunta sempre que a gente, né, pensa e discute bastante nas aulas também sobre o próprio transporte ferroviário, né? Como é que é um gargalo que a gente tem, né? Como ampliar, né? O que falta para isso acontecer? É uma discussão que a gente sempre tem pensando no Brasil É, como a extensão geográfica do Brasil, né? Indica um transporte ferroviário, mas não é o que acontece. eu estudei transporte ferroviário na minha tese de doutorado, né? Eu acho que a gente tem muitos mitos envolvendo transporte ferroviário no Brasil e pouco esclarecimento, né? Para querer pensar no transporte ferroviário, a gente olha para a cidade. Por que não tem mais metrô? Né? Por que não tem mais trens suburbanos? A gente tem um profundo desinteresse em resolver o problema, em desinteresse e falta de capacidade de resolver o problema da infraestrutura, seja regional, interregional, seja urbana no Brasil. Né? O transporte ferroviário de passageiros ele é muito caro, e também é caro dentro das cidades. Nenhuma ferrovia no mundo de passageiros dá lucro, mas ela se justifica como política pública. Por exemplo, eu fiz a avaliação do metrô aqui de Belo Horizonte, um plano de expansão que houve em 2008. O metrô de Belo Horizonte ele precisaria ter um aporte mensal de recursos para poder se viabilizar. Então, a avaliação financeira não é adequada para esse tipo de situação, porque ele não dá lucro. Então, você tem que fazer a avaliação econômica. Na avaliação econômica, a relação benefício-custo é 6:1. Por quê? Ele tira carros da rua, aí você tem menos acidentes, menos custo com saúde, tem menos poluição de ar, né? E tudo mais. Uma série de outros benefícios. Então, a gente precisa olhar dessa maneira, né? E não é olhado assim. Quando a gente vai para o transporte interregional de cargas, na verdade, se você olhar para o Brasil, você tem o quê? Para cima se a gente passar uma régua para cima de Valadares, onde vai ter economia, população e densidade? Um pouquinho em Salvador, depois lá em cima. Então, a gente tem imensos vazios, né, que não se viabilizam porque são vazios. Então, se tivesse um trem de Belo Horizonte até Recife, o que ele levaria? Possivelmente levaria muita coisa vindo de São Paulo também, para industrializar e tal. Mas o que ele traria de volta? Nada. Né? Então, você não tem carga nos dois sentidos. Isso inviabiliza o transporte, isso inviabiliza esses investimentos. Eu fiz um trabalho uma vez perguntando justamente para os embarcadores, né, o que eles querem do transporte ferroviário. Eles falaram, transporte ferroviário no Brasil é o seguinte, você compra um serviço daqui até o interior de São Paulo, mas aí você tem que levar lá na ferrovia, caminhão. Aí lá ele embarca. Aí quando chegar lá em São Paulo, não tem trem na porta de ninguém, né? Você tem que pegar a carga lá e levar até onde você quer. Aí, em vez de fazer 3 contratos, eu faço um só, eu chamo o caminhão aqui, ele leva para mim. O frete rodoviário no Brasil é muito barato e ele inibe o avanço do transporte rodoviário, né? Então, o Brasil é um país que tem uma desigualdade regional muito grande, então não tem cargas nos dois sentidos,
o frete rodoviário é muito barato, então ele concorre, por exemplo, você acredita, ele concorre no transporte de Manaus até o Rio de Janeiro, o rodoviário concorre com o navio. Coisa impressionante, né? Então, ele inibe o avanço de outras modalidades, e o investimento ferroviário é muito maior, é muito mais caro construir uma ferrovia do que uma rodovia. Investimento. E demora mais. Agora, o custo de manutenção da rodovia é muito mais alto, ok. Ferrovia é mais baixa. Mas o custo de investimento é mais alto. Então, a gente, por exemplo, qual foi a época do avanço do transporte rodoviário no Brasil? Quando o JK quis fazer 50 anos de desenvolvimento em 5. Aí ele fez a rodovia, está certo. Ele estava certo. Naquela época, a rede ferroviária federal estava quebrada. O pessoal precisava de transporte e ela atendia. Ele fez a rodovia. Aí tem mitos, né? Não, que o capital... Não, era horrível. Você pegar os documentos da época, era uma coisa apavorante. Coitado de quem precisava, né? Então é o seguinte, nós temos 20 mil quilômetros de ferrovia e a gente não pode esperar que cresça muito, não. Porque nós não temos carga que circula em grandes distâncias no Brasil. O Brasil é um país muito desigual. A ferrovia vai se viabilizando quando aumenta a área de soja. É o que favorece aí a ferrovia. Onde não tem soja, não tem ferrovia e nem projeto de ferrovia, porque não tem interesse mesmo. Essa conversa é longa. Dos últimos relatórios que eu tinha visto, assim, carga transportada, e pensando em eficiência, né? Carajás e a Vale do Rio, aqui a nossa ferrovia. É. Por quê? Transporta minério. Minério, soja e farelo de soja e milho é 92%, 90% que a ferrovia no Brasil transporta. Então, aí por aí já. E container, produto industrializado, combustível. Combustível, quando dá um volume grande, eles fazem um duto. Mas é isso. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, acho que o professor está à disposição para mais uma, se tiver. Nós estamos deixando a lista de presença aí para assinar, por gentileza. Entre no link. Se não tiver nenhuma pergunta a mais, para mandar no chat, a gente vai agradecer o professor Ricardo, né, pela essa tarde, pela discussão, né, uma grande discussão em termos de desafios, na visão de logística em termos do e-commerce, né, do varejo, que eu acho que são desafios que vão para além, não só do e-commerce, né, são pontos cruciais, assim, eu sempre tento destacar isso, né, porque uma coisa é você pensar em termos de vendas, o marketing é muito importante, né, mas a logística, a entrega, a distribuição, a entrega de fato do produto no final acaba sendo importante. Um detalhe que você está falando é importante. As cidades precisam se preparar melhor para o e-commerce. Isso é muito importante. Não basta mais grandes avenidas, tem que ser uma definição estratégica muito mais complexa do que essa história de via expressa e tudo mais. Muito mais complexa. Muda muito. Paradigma tem sido, eu acho que é tempo, né? Tempo de entrega, e a própria cidade tem que se organizar para isso, né? Tem que se organizar. Cada barreira que a cidade coloca é barreira ao próprio crescimento, é bem-estar e é também custo. Exato. Mais uma vez, professor, obrigado pela oportunidade, pela doação do tempo, né? Essa uma hora aqui com a gente, né? 1h30, conversando. Gostaria de dizer que, né, que o Centro é um projeto novo, né? A gente está caminhando, mas está aberto aí a oportunidades, a novos convites, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui, Campus Valadares, está aberto também para projetos e outras articulações nesse sentido.
Agradeço muito pela participação. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto aí. E acho que esse assunto, pensando em varejo, o futuro do varejo é o eletrônico, né? Então, acho que cada vez mais vocês vão estudar e vão entrar nas questões da logística, queiram ou não. Muito obrigado. Vamos continuar no último dia de jornada, mas a última palestra à noite. Mas agradeço a presença de todos. E até mais tarde. Obrigado. Obrigado.